Aê, vamos começar o aquecimento do desafio Comece Sua Marca de Óculos e hoje, em especial, a nossa live vai ser às 17 horas, já tô aqui esperando a audiência entrar e hoje a gente vai ter uma série, a primeira de 10 lives que vão acontecer todas às 19h19. Hoje, excepcionalmente hoje, que ela vai ser às 17 horas pra gente dar o play aí no aquecimento do desafio Comece Sua Marca de Óculos. Eu me chamo Tiele Holanda, para quem tá aqui pela primeira vez, eu ajudo pessoas a criarem suas marcas de óculos e faturarem de 3 a 10 mil reais, pelo menos nos primeiros 3 meses, 6 meses. Eu já tenho a minha marca há 3 anos. Se você também tá aqui ao vivo comigo, provavelmente você trabalha com óculos de alguma forma e você tem interesse de começar no mundo dos óculos de forma fácil, simples e de preferência com baixo investimento. Então, se você já trabalha com óculos ou tem interesse, já coloca aqui para mim se você tá me assistindo pela primeira vez, se você já tem marca, deixa eu te conhecer melhor. Vou acompanhando aqui os comentários, enquanto a gente espera 2 minutinhos a audiência entrar. Então me conta aqui se você tá aqui pela primeira vez, se você já tem marca, qual é o seu estado, de onde você é, para que a gente consiga trocar uma ideia melhor e comece aí com o play do desafio Comece Sua Marca de Óculos. Como eu disse no início, vai ser uma série de 10 lives de aquecimento só para deixar a gente fervendo para o desafio Comece Sua Marca de Óculos. Se você ainda não se inscreveu, o link tá na bio, vai ser dia 26 e você precisa se inscrever porque não é aberto aqui no Instagram. As aulas do desafio, as aulas oficiais do evento não é pública, são aulas restritas apenas para os realmente interessados em criarem suas marcas de óculos, tá? Então se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Então aqui a gente já tem gente, ó, de Minas Gerais, a gente tem aqui o Paulo que está começando com a marca dele. Seja muito bem-vindo ao mundo dos óculos, Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao perfil da Tiele do Mundo dos Óculos, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aprenda para quem vender a sua marca de óculos e como você vai vender sua marca de óculos. A Paloma de Petrolina, Pernambuco, seja muito bem-vinda, Paloma. Olha só, Pernambuco, a gente tem uma galera bonita do Pernambuco. Inclusive, eu tenho vários alunos de Recife, eu já morei em Recife, inclusive, tá? Morei 2 anos em Recife, é uma terrinha boa que eu amo, que eu morro de saudade. Olha, Bahia, tem Itabuna, então vamos lá, sejam todos bem-vindos. Florianópolis, eu tenho uma aluna de Floripa também. Vamos lá, vamos começar o nosso conteúdo. Sejam todos muito bem-vindos. E agora a gente vai falar como você vai aprender para quem vender sua marca de óculos e como você vai vender. Por que que é importante você saber disso? Primeiro de tudo, como assim aprender a vender e como vender? E esse tema foi um tema que a audiência trouxe. Então, realmente é um tema que as pessoas têm dúvidas. Para quem que eu vou vender? Como que eu vou vender? Porque criar a marca em si não é difícil. Criar a marca em si é algo que vai exigir de você, sim, alguns contatos, alguns conhecimentos, até para você não perder dinheiro. Mas criar a marca em si é algo rápido. É rápido. Agora, fazer a marca crescer, que é exatamente para quem eu vou vender e como eu vou vender, é que sim, vai fazer diferença na continuidade da tua marca, né? Então, para quem tá me acompanhando recente, eu tenho 3 pilares na criação da sua marca de óculos, que são os 3 Cs da marca de óculos, que é a criação, o crescimento e o controle. Então, para quem você vai vender e como você vai vender, tá ali realmente no comecinho dos 3 Cs. Então, por que vender para todo mundo não é vender para ninguém? Tiele, para quem eu vou vender? Eu posso vender para todo mundo? E aí eu já começo te dizendo que quem vende para todo mundo não vende para ninguém. E eu já vou te adiantando que nessa aula eu não tô aqui para falar de persona. A ideia não é falar de persona. Se você acha, porque quando a gente começa a falar de persona, a audiência diz assim, lá vem ela falar de persona de novo. Que coisa mais chata. A ideia aqui não é falar de persona, tá? Então, o que eu vou te falar aqui é a solução para você saber para quem e como que você vai vender. E a primeira coisa que você precisa saber é
você vai precisar definir o teu modelo de negócio. Ah, Tchelle, estou começando a criar minha marca agora, estou no início e eu não defini meu modelo de negócio ou eu não sei fazer isso. Então, definir teu modelo de negócio é essencial para você definir para quem você vai vender. É essencial. Sabe por quê? Porque eu vou te falar aqui, ó. Para você aprender para quem você vai vender seus óculos e como, antes você precisa saber com quem você vai se comunicar, como que você vai atuar. E aí existem várias formas de você vender óculos. Se você acha que vender óculos é simplesmente colocar o óculos ali na vitrine e vender, é esse um dos maiores erros dos donos de marca. O primeiro erro é achar que óculos você pode vender para todo mundo. Poder você até pode, mas você não consegue. Não de forma escalável. Você pode vender óculos para mulheres, homens, crianças, só que você vai vender 1, 2, 3 ali. Você não consegue escalar. Qual é a forma mais fácil de você escalar a sua marca de óculos? É quando você define o teu modelo de negócio e a partir da definição do teu modelo de negócio, você define para quem você vai vender. E aí, existem várias formas de você vender óculos. E a primeira delas é, por exemplo, o varejo físico, que é a forma mais conhecida de você vender óculos. Quer vender óculos numa loja, quer vender óculos olho a olho, vender óculos presencialmente, é o que a gente chama de varejo físico. Existe o varejo online, que é a forma que eu trabalho hoje, eu trabalho com varejo online. Existe atacado, existe revendedoras, existe o consignado. Então tem várias formas de você vender óculos. Na medida que você define para quem você vai vender, é que você define como. E aí eu vou me usar como exemplo para vocês entenderem melhor, porque eu passei por um processo de varejo físico, varejo online, atacado e hoje eu tô no varejo online novamente. Então, eu percorri aí por vários setores, inclusive trabalhei com atacado e com revendedoras. Então, eu vou me usar como exemplo porque no início da minha marca eu vendia varejo e atacado. Eu vendia os dois. E aí, coloca aqui pra mim nos comentários quem aqui vende varejo e atacado, quem aqui vende só varejo. Só pra eu entender, pra eu perceber se vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando, tá? Quem aqui vende varejo e atacado de óculos, independente se é armação, se é solar, se é grau, se é ótica, ou quem vende só varejo. Deixa eu entender aqui para que eu consiga perceber se vocês vão entrar aí dentro do meu mundo que eu tô trazendo para você. Como você vai aprender para quem vender e como você vai vender. Ó, a Paloma vende só varejo em loja física, então ela trabalha com varejo loja física, o varejo físico. A Ju trabalha com varejo, o Bruno trabalha com varejo, o Vinha trabalha só com varejo. A maioria das pessoas trabalha com varejo. O varejo é ali o varejo físico ou o varejo online. O varejo é quando você trabalha com foco no consumidor final. Então, no início da minha marca, eu vendia varejo e atacado. Vender óculos em varejo é completamente diferente de vender óculos em atacado, principalmente na sua marca de óculos. E aí eu vejo vários alunos, inclusive, pessoas aqui que me procuram para entender se vale a pena vender atacado, se vale a pena vender varejo. Então, a comunicação do atacado e do varejo é completamente diferente. E é exatamente onde entra o para quem você vai vender. Porque quando eu defino para quem eu vou vender, eu consigo definir qual a comunicação eu vou usar. E aí, para quem vender e como vender muda. O cliente do óculos de varejo, ele quer o óculos para usar. Você precisa saber que o cliente do varejo, ele quer o óculos para usar. E para que ele compre, você precisa despertar nele o desejo do uso. E aí você começa a perceber que o varejo é o consumidor final. E ele precisa ser despertado o desejo do uso, porque ele não compra para vender, ele compra para usar. E no varejo online, existem formas de você despertar esse desejo. No varejo físico, a maioria das vezes, como que a gente desperta o desejo de compra? Quando o cliente experimenta. No varejo físico, geralmente a gente coloca várias opções para o cliente experimentar até que ele acha um que ele gosta. Não é assim no varejo físico? No varejo online, tem outras formas de você despertar o desejo do cliente. Eu vou te dizer aqui nessa aula, que é exatamente como que você vai aprender, para quem você vai vender e como você vai vender, tá? Então aqui é uma introdução para você entender a diferença do varejo e do atacado e as formas de se comunicar.
Então, já o cliente do atacado, ele também quer comprar para vender. E eu vendia para consumo e vendia para vender. Então, a comunicação, o objetivo do cliente que quer comprar para vender, ele é diferente, ele quer lucrar. No varejo, é dica de look, é dica de como usar, como combinar. O atacado é dica de como vender mais, tá? Então, o varejo físico está com os dias contados em todos os segmentos e eu concordo, Bruno, com você, concordo demais. O varejo físico não vai deixar de existir, ele nunca vai deixar de existir, mas ele não vai ser mais escalável tanto quanto o varejo online, tá? O mercado dos óculos, ele não vai deixar de existir. Por quê? Porque óculos, além de ser necessidade básica, é um acessório de moda. Por acaso, em 100 anos, o cinto deixou de vender? Não. A roupa deixou de vender? Não. O brinco deixou de vender? Não. O óculos também não vai deixar de vender. A diferença é que a gente vai precisar aprender a escalar o nosso produto online. E é exatamente isso que eu trabalho dia a dia para ensinar a maioria das pessoas e fazer com que os alunos do curso que eu tenham resultado fazendo isso. Vendam óculos todos os dias de forma online pelo celular. E aí, no varejo, como é que a gente faz para fazer isso? Como que eu posso vender óculos sem que o cliente experimente? Porque o varejo físico, geralmente eu vendo com ele experimentando. O varejo online não dá para fazer isso, o cliente não experimenta. Até tem um ou outro software que você consegue desenvolver ali para o cliente experimentar no online, mas não é a mesma coisa, não é a mesma experiência. A experiência de como você vai vender óculos no online, no varejo, é completamente diferente. E aí, você consegue entender a diferença? Primeiro você define para quem você vai vender. E aí, qual modelo de negócio vai trabalhar? E aí não tem nada de errado em você trabalhar com varejo e com o atacado. Não tem nada de errado em você trabalhar com as duas formas. O atacado, ele não é ruim. Você só precisa entender que a forma que você vai vender atacado é diferente. E por que que eu deixei de vender atacado? Eu deixei de vender atacado em março de 2020. Porque o atacado me dava uma margem de lucro menor. E eu não quero ter uma margem de lucro pequena. E é uma das vantagens de óculos para quem não vai vender óculos a preço de banana. Se você quer ter uma marca de óculos e quer competir lá com as marcas de 29, de 39, boa sorte, sucesso. Não é a minha intenção e não é esse preço que eu trabalho. Eu trabalho com marcas de óculos que trabalhem com óculos de 89, de 99, de 99, de 149, de 119. A maioria dos alunos do curso aprendem a vender óculos desse preço. Por quê? Porque sendo assim, você aumenta a sua margem de lucro. E quando você consegue escalar isso com mais respiro financeiro, né? E aí, dentro dessa ideia, você precisa entender como que você vai se comunicar. E aí, hoje, não tem definição. Se você não tem definição clara para quem você vai vender, nunca saberá como vender. E aí, qual é o foco do varejo? O varejo foca em se comunicar, em gerar desejo. Como que eu gero desejo de óculos? Qual é o foco do varejo online? O varejo online é uma comunicação virtual. É uma comunicação através do celular. Para você gerar desejo para quem você vai vender óculos na internet, você vai precisar criar vídeos e fotos que gerem desejo de óculos. E aí, como que você vai vender óculos online? Através de relacionamento dos usuários, principalmente do Instagram, que hoje é a rede social que mais converte em vendas no mundo. Então, por exemplo, você vai chamar a atenção dele, você vai trazer exemplos dentro do seu conteúdo, tá? Que façam parte da rotina da tua audiência. Story provador ajuda muito, exemplos de looks, look do dia, e quando eu digo look, envolve a roupa inteira. O óculos do dia é o óculos do dia, o look do dia envolve tudo e o óculos é complemento. Então, é dessa forma que, por exemplo, numa segunda-feira, praticamente 80% da sociedade numa segunda-feira acorda, se arruma, toma café e vai trabalhar. Para ela ir trabalhar, ela se arruma e ela põe, na maioria das vezes, um óculos.
Então, por que não criar essa rotina dentro do seu Instagram, se é uma rotina que a tua audiência também fez? Porque é uma rotina comum. Então, quando você começa a criar conteúdo rotineiro, você começa a se comunicar com a sua audiência. Posts interativos que dão dicas exatamente como usar é primordial, porque você começa a se comunicar com essas pessoas. Por isso que no mundo dos óculos, primeiro a gente ensina, depois a gente vende. Só que a maioria dos novos empreendedores do mundo dos óculos estão muito mais atentos a de quanto aquela marca vende do que como eu vou vender a minha. O que acontece? A maioria dos donos de marca consegue ver todos os posts da concorrência, mas não tem tempo de criar um post para a marca dele. Por quê? Porque está focado no lugar errado. No mundo das marcas de óculos online, primeiro a gente ensina, educa, depois a gente vende. Para quem eu vou vender? Para quem você definir a forma que você vai vender. Se eu vou vender varejo, eu vou vender varejo online, então eu tenho que definir meu público, minha persona, o que eu vou ensinar, qual conteúdo eu vou mostrar, qual vai ser a minha rotina de comunicação com o meu público. Aí é como você vai vender. Só que qual é o jeito errado? Como que as pessoas fazem isso? Elas não têm clareza no para quem vai vender. Simplesmente cria uma marca de óculos e decide que vai vender para todo mundo. E a verdade é que não é essa a intenção. Se você decide vender para todo mundo, você não vai conseguir vender para ninguém. Começa a criar coisas aleatórias, começa a fazer posts aleatórios e não tem definição para quem vai vender, que óculos vai vender e nem como vai vender. O jeito certo é saber para onde você quer ir. Olha, eu vou criar uma marca de óculos moderna, jovem e que trabalhe com um público de 25 a 45 anos. Pronto, a sua comunicação vai ser baseada para essas pessoas. Vai ser mulheres e homens. Eu vou me posicionar como? Qual é a personalidade da minha marca? Ela é alegre, ela é espontânea, ela é extrovertida, ela é colorida, ela é formal, ela é luxuosa. É assim que você se comunica, é assim que você chama a atenção. Quando você começa a se posicionar, que você já definiu para quem você vai vender, você começa a se posicionar de forma que você vai atrair pessoas que gostem da sua marca, que gostem do seu posicionamento, que se sintam empáticas com a sua marca, com o teu conteúdo, de forma que você nem vai perceber, mas as cores influenciam, a forma com que você se comunica influencia para a sua marca de óculos, as cores que você usa, os formatos de post, tudo isso tem total influência no crescimento da sua marca de óculos no varejo online. Por quê? Porque o varejo online se comunica com fotos, áudios e vídeos. A gente não se comunica com experimentação. E se você hoje está sofrendo o mal de eu não consigo vender porque a cliente pede para experimentar e não dá para experimentar no mundo online. Se você sofre por esse mal, se você está tendo essa dor hoje, todos os dias nas suas vendas, você precisa entender que você não consegue fazer a cliente experimentar no mundo online e você não vai conseguir ultrapassar essa barreira se você não usar outras ferramentas de converter a venda de outro jeito. Se ela não consegue experimentar, você consegue. Faz um vídeo com o óculos que ela gostou no seu rosto e manda para ela, falando exatamente o que ela pensaria quando ela experimentasse. Quais são os detalhes que ela veria? Ela colocaria no rosto e viraria de lado? Então, você simula uma experimentação em você, sem nem ela pedir. Esse é o jeito certo de você vender óculos. E aí entenda que óculos nós vendemos, eles resolvem problemas. Os óculos que a gente vende, os óculos que você vende, ele resolve problema. E aí quais problemas os óculos resolvem? Se você não souber qual é o problema que o seu produto resolve, vai ficar muito mais difícil de você conseguir escalar e se comunicar com mais pessoas. Todo produto resolve um problema, com o óculos não é diferente. E aí, quais problemas os óculos resolvem? Se por acaso você trabalha com varejo,
O óculos, ele protege do sol. Por que ele protege do sol? Porque eu estou me comunicando com o consumidor final. O cliente de varejo, o consumidor final que compra um óculos, ele quer se proteger do sol. Ele é um acessório de moda, então outro motivo de compra é que ele é um acessório de moda. Ele compõe lindas fotos, então tem gente que compra óculos para bater foto. Ele resolve esse problema. E não é um problema fútil, porque para aquela pessoa é um grande problema ela não ter um óculos novo para fazer uma foto. Para você pode até não ser importante, mas para ela pode gerar sim o desejo de um óculos novo para fazer fotos novas. E é um problema que o óculos novo vai resolver. Previne rugas de expressão. Então, dependendo da idade do público que você trabalha, o óculos de sol, ele previne rugas de expressão. Tá? É um acessório ideal para levar nas viagens de trabalho e viagens de férias. Então, para um público que gosta de viajar, que viaja com frequência, eles compram óculos para resolver sim um problema. O problema de eu vou viajar e não tenho um óculos novo. Todos esses problemas você pode abordar dentro do teu conteúdo. Claro que você não vai falar que é um problema, você vai criar situações em vídeo, imagens e textos, alegando essa situação e despertando, dando esse estalo na tua audiência que, se ele estiver passando por isso, você resolve esse problema. Consegue entender a diferença de quando o teu produto resolve um problema e quando tu vende ele só por vender? Vender só por vender não vai te fazer resolver problema. Quando você começa a abordar o para quem você vai vender e o como você vai vender, vai te ajudar muito a se comunicar de forma expressiva. E aí, quando você trabalha, por exemplo, com atacado, ele é um acessório de alta rentabilidade. Quem trabalha com óculos sabe que óculos tem um alto valor rentável. Claro que para isso acontecer, você precisa ter marca, você precisa vender marca. Se você vender só óculos, você vai vender óculos de qualquer preço. Então, o óculos pode te gerar lucros instantâneos nas vendas, porque você compra óculos barato e dá para você vender de 90, de 100, de 120, de 150, dependendo da sua região. Então, óculos é um produto fácil de vender, é um acessório usado por todas as idades. Então, tudo isso são problemas que os óculos resolvem. Então, se você nunca tinha pensado por esse lado, você precisa começar a pensar e começar a trazer essa comunicação para o teu mundo online, porque pelo que eu percebi aqui, a maioria dos desejos das pessoas é conseguir vender óculos online. É conseguir vender óculos todos os dias. E para que você consiga fazer isso, você precisa aprimorar cada dia mais a tua comunicação de como você vai vender óculos online. E isso vai ser o teu fator diferencial. Então comece a entender quais os problemas os óculos resolvem, para que você consiga usar e se comunicar isso, usa a teu favor para você conseguir vender e saber como vender. Porque a maioria hoje dos problemas das pessoas é: eu não consigo vender online. O que acontece? Eu conheço várias pessoas que chegam aqui no meu direct e dizem assim: Tchelle, eu já trabalho com óculos há algum tempo e eu sei que óculos vende bem, eu já sobrevivi de óculos por muito tempo, mas depois da pandemia eu não consigo vender óculos online. Por que eu não consigo vender óculos online que nem todas as pessoas conseguem? E aí eu vou te dizer, porque vender online é diferente de vender óculos no mundo físico. O mundo físico te favorece porque as pessoas conseguem experimentar. Então, o mundo online não tem experimentação. Então, você precisa quebrar a barreira de não conseguir experimentar. E como que você faz isso? Ensinando pessoas a comprar óculos online. Você precisa primeiro aprender como você vai fazer para vender o óculos online. E depois você precisa ensinar as pessoas a comprarem o óculos online. E para isso, você precisa fazer um movimento, um barulho para você conseguir fazer isso. Vender óculos na internet vai te exigir muito mais que fotos e imagens e vídeos. Vai te exigir conhecimento. E a maioria das pessoas não consegue juntar o conhecimento dos óculos com o conhecimento online. E é por isso que, a maioria das vezes, as marcas novas que estão chegando no mundo online, que elas já começam no mundo online, elas conseguem se desenvolver melhor que as marcas que já existiam, que eram do mundo físico e vieram para o mundo online. Por quê? Porque as marcas que vieram do mundo físico,
estão vindo para o mundo online, as marcas de óculos, elas são viciadas em técnicas do mundo físico que não funcionam no mundo online. Eu tiro pelas próprias vendedoras. As vendedoras de óculos do mundo físico acham que vender no mundo online é igual e não é. No mundo online, para você vender no mundo online, em um atendimento online, você precisa experimentar óculos, mandar vídeos, mandar fotos, dizer detalhes do material. E no mundo físico você não precisa fazer isso. A cliente está pegando o óculos, ela está vendo que ele é de metal, que ele é de acetato, ela pode não saber o nome acetato, mas ela consegue perceber no tato que ele não é de metal. Ela consegue ver que ele é dourado, que ele é prata. No mundo online não dá para fazer isso. É a vendedora que precisa fazer isso. E isso é o como você vai vender. O para quem você vai vender, você conseguiu atrair aquele cliente do para quem. Mas depois que ele tá ali, ele não sabe comprar óculos online. Entendam que o teu cliente não sabe comprar óculos online. Não tem pessoa melhor e mais qualificada do que você para fazer ele aprender. Só que se você não sabe vender, você também não vai ensinar ele a comprar. E é exatamente aí que está o seu problema de para quem eu vou vender online e como eu vou vender online. Se a sua ficha cai aí, você começa a entrar no looping de eu já sei para quem eu vou vender e eu já sei como eu vou vender. Quanto mais tempo passa, você vai saber fazer isso mais vezes. E aí chega a hora que você vai aprendendo a fazer outras coisas, porque a tua roda do para quem vender e como vender já tá rodando. Aí você começa a incluir, eu vou aprender a vender no site, eu vou aprender a vender no Instagram, eu vou aprender a vender no WhatsApp. E você começa a aumentar os departamentos de vendas de óculos. Mas você já sabe para quem vender e como você vai vender. Aí você vai aprender onde você vai vender online. É exatamente o para quem, o como e o onde. Se você consegue responder essas 3 perguntas, você ganha escala. Porque o para quem é o meu modelo de negócio e o meu público. O como são as estratégias de vendas online do mundo dos óculos, que é diferente de vender outras coisas. E o onde é onde eu vou trabalhar essa venda na internet. É no Instagram? Para quem e como? É no site? Para quem e como? É no TikTok? Para quem e como? O para quem pode até ser que não mude, mas o como muda. Vender no Facebook é diferente de vender no Instagram, que é diferente de vender no YouTube, que é diferente de vender no site. Então, quando você começa a ter todas essas respostas, você começa a entender. Entendi. E aí, por onde eu começo, Tiele? Por onde eu começo o para quem e o como? Você vai primeiro definir o teu modelo de negócio. Para quem eu vou vender? Eu vou vender no mercado físico, eu vou vender no mercado online, eu vou vender varejo online, eu vou vender atacado online, eu vou vender os dois. Para quem eu vou vender e o como? Como eu vou vender? Eu vou vender no online, então eu preciso me preparar para fazer um bom atendimento online, para ter técnicas de venda online, para saber abordar no mundo online. E onde eu vou vender? Eu vou vender no Instagram? Então, quais as melhores ferramentas de venda do Instagram? Live é uma boa ferramenta de venda? Então vamos fazer live. GTV, Story, Feed, ok, o Instagram, ok. O WhatsApp, como que eu vendo no WhatsApp? Status do WhatsApp, grupo VIP, lista de transmissão. Existem inúmeras formas de você conseguir se comunicar com pessoas que não estão próximas de você, mas você consegue se comunicar com ela full time, online, no mundo online, mas você precisa saber como você vai fazer isso. A maioria das pessoas do mundo online não sabe como abordar clientes no mundo online. Por quê? Porque no mundo físico o cliente te procurou. No mundo online não, no mundo online você procura pessoas através de audiência, de propaganda, de visibilidade, de blogueira, de eventos, de direct, de você entender como que você vai abordar aquela pessoa que não conhece a tua marca, mas que você quer vender para ela porque ela é um potencial cliente seu. Sem contar de anúncios pagos, tráfego, tudo isso vai fazer sua marca de óculos crescer. Vai fazer você entender para quem você vai vender, como você vai vender e
onde você vai vender. Mas saiba que para cada resposta dessa tem uma estratégia para fazer você vender mais e escalar mais. Então, a sua marca precisa ter personalidade, a sua marca precisa ter clareza de para quem ela vai vender. Se você sabe hoje, eu trabalho com mulheres de 25 a 35 anos, mulheres alegres que gostam de viajar. Ótimo, você já sabe que é o para quem. Não precisa você dizer eu trabalho com mulheres de 25 a 35 anos que usam rosa, que gostam de viajar, mas ela também gosta de trabalhar, mas ela também usa óculos, mas ela também usa acessório. Não precisa algo amplo demais. Quanto mais você nichar, mais fácil vai ser você descomunicar. Então, por exemplo, eu tenho uma aluna que ela trabalha com óculos para mulheres plus size. Ela só trabalha com plus size. Ela trabalha com óculos grandes que não encostam na bochecha, para mulheres que têm o rosto redondinho, para mulheres que têm bochechas ressaltadas. Então, ela trabalha com óculos só para quem tem esse perfil. À medida que ela se comunica dessa forma, ela só vai atrair as pessoas certas. Ela só vai se comunicar com as pessoas que ela está chamando. Não adianta eu querer comprar um óculos dela se eu tenho um rosto pequeno. Ela trabalha com óculos de modelo plus size, óculos grande. Então, quando você começa a ter clareza na comunicação de para quem você vai vender, você começa a entender o como você vai vender. E depois você entende onde você vai vender. Vocês conseguem entender que para muitas coisas a gente precisa primeiro responder perguntas que a gente não se faz. A gente simplesmente decide, eu vou vender óculos, eu vou vender para quem usar. Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Parece óbvio, mas é o erro de quase 99% das marcas. Não tem posicionamento e clareza na comunicação da marca. Tá certo? Essa live foi a live 1 de 10 lives que a gente vai fazer todos os dias de segunda a sexta. A live de amanhã vai ser 19h19. Hoje ela foi 17 horas porque eu tenho mentoria com os alunos às 7 horas da noite, tá? Então por isso que eu não consegui fazer ela 19. Mas amanhã vai ser às 19h19, vai ter live terça, vai ter live quarta, quinta e sexta. Vai ser 5 dias essa semana, mais 5 dias a próxima semana. Então, prepara o caderno e a caneta, porque você vai anotar muita coisa para você se aprofundar e estudar e se preparar para o desafio Comece Sua Marca de Óculos. Aqui é um preparatório para eu te introduzir no mundo dos óculos, de forma que quando você entre nas aulas do desafio, você já entenda toda a minha comunicação, você já saiba exatamente o que eu tô falando para você não ficar perdido. As lives, a maioria delas não ficam salvas. Essa é uma que não vai ficar salva. Então, para quem assistiu, ótimo. Para quem não assistiu, perdeu, só vai assistir a de amanhã. Tá joia? Então, quero agradecer a presença de vocês. Não percam, porque amanhã tem mais. Quarta, quinta, sexta, na próxima semana são 10 lives exclusivas do mundo de óculos para você. São 10 lives e eu quero ver todos vocês em todas as lives, porque vocês não têm nada a perder. É um conteúdo gratuito de gente que está aqui no dia a dia para trazer aí toda a minha vivência do mundo dos óculos para vocês. Tá joia? Um grande cheiro para vocês. Eu espero vocês amanhã às 19h19 no horário de sempre. Um grande cheiro. Live 1 de 10, check. Feita com sucesso. Até amanhã. Tchau, tchau.